boa noite. No começo, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora, percebo que estou lutando pela humanidade. Esta declaração foi feita por Chico Mendes, homem da floresta, líder social e sindicalista, que há 30 anos, por desafiar os grandes latifundiários, teve sua voz brutalmente calada. Passadas 3 décadas, seu nome é ainda sinônimo da resistência dos povos da floresta e da defesa do meio ambiente. Graças a Chico Mendes, pela primeira vez, o mundo prestou atenção para a dura realidade dos seringueiros e para a destruição da Amazônia. Sua luta não está ultrapassada. As pastagens e o agronegócio continuam sendo ameaças. Não há incentivo para que as populações tradicionais sobrevivam do que colhem. E a reforma agrária nunca foi concluída. Assim como a floresta, que tanto defendeu, sua causa agoniza para permanecer viva. O Opinião Pernambuco vai debater 30 anos sem Chico Mendes e o meio ambiente hoje. Para isso, convidamos Cláudio Ubiratã Gonçalves, professor de Geografia da UFPE. Padre Tiago Toube, missionário e agente da Comissão Pastoral da Terra. E Alexandre Bezerra, coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Boa noite, muito bem-vindos hoje aqui ao Opinião Pernambuco. E eu quero começar fazendo um contexto histórico. Para a gente poder entender a história de Chico Mendes, a gente tem que entender o que é que acontecia na Amazônia, né? Daquela época, principalmente no Acre. Professor Cláudio, depois da Segunda Guerra, lá para os anos de 1945, que foi mais ou menos o ano que Chico Mendes nasceu, ele é de 1944, né? O Acre, o estado do Acre, foi vendido como sendo uma terra desabitada, uma terra de ninguém para as pessoas, né? Foi vendido que quem para lá fosse poderia refazer sua vida, que teria trabalho, emprego, enfim, teria uma condição de vida boa lá no Acre. Só que já existiam as populações tradicionais quando esse pessoal chegou no Acre. É aí que começam os primeiros conflitos? Boa noite. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, Alexandre, Tiago. Sim, podemos dizer que por aí, né, é mais um momento de tensionamento, né, de atrito social entre essas populações que são populações que estão nos seus territórios, né? A gente sabe que havia nesse momento inúmeras etnias, inúmeros povos indígenas, né? Isso depois, o próprio Chico Mendes, quando fez a sua campanha circulando pelo país e denunciando o que estava acontecendo ali, inclusive falando que estava ameaçado de morte, ele colocou que só era possível por esse encontro, né, das etnias e dos seringueiros, né, ele chamou os povos da floresta, que a floresta pudesse ficar em pé. Então, quando a gente olha para trás, né, e revive essa memória da Segunda Guerra, da terra sem homens, né, e da terra de homens, que era o Nordeste em contato com o Norte, você vê que são muitos cearenses, né, muito nordestinos, mas significativamente cearenses. O Chico Mendes era filho de cearenses, né, e desse feliz encontro, num momento inicial tenso, violento, né? Muitos indígenas foram assassinados por esses imigrantes, né? Por esses migrantes, perdão, muitos migrantes também, muitos seringueiros. E no meio dos povos nativos, dos verdadeiros brasileiros, os capitalistas interessados na borracha, né? Então a gente pode dizer que isso foi um profundo demarcador, né, da história de Chico Mendes. Eu falaria também de um educador que ele teve uma grande influência de seu mestre, o Fernando Távora, né? Daí a sua influência do Partido Comunista, né? O Fernando Távora, também um cearense, lutou na Intentona em Fortaleza, ainda na década de 30. Depois, na década de 50, foi para a Bolívia, né? Lutou na Revolução da Bolívia. E da Bolívia
vai para Chapuri, vai parar no Acre, e por uma feliz coincidência, esses encontros, o Chico é alfabetizado, aprende a ler e escrever com esse mestre, Fernando Távora, né? Que foi marcante na sua história, quer dizer, um contexto turbulento, a gente está falando aí de Segunda Guerra Mundial, depois anos 50, anos 60, a não realização da reforma agrária, não é? Anos muito difíceis, né, para o país. Agora, Padre Tiago, boa noite. Pegando carona aí no que o professor Cláudio está dizendo, né, que ele só foi alfabetizado aos 19 anos, né, por Fernando Távora, e até então o que ele fazia da vida era cortar seringa, como eles chamam, né? Na sua opinião, de onde é que veio esse ímpeto de Chico Mendes para lutar pela autonomia dos seringueiros? Chico, analfabeto até 19 anos de idade, eu, analfabeto até 25 anos de idade. Porque quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia ler em português, escrever em português, nem sabia falar em português. O senhor veio de que país? Só para eu vim da Escócia. Da Escócia. E eu compreendo muito a frustração do Chico de não saber ler e escrever. Eu senti na carne. E a motivação de querer participar na vida do povo e participar de uma maneira de transformar. Eu me sinto muito alma e irmão do Chico neste espírito de querer se educar e ser educado para transformar, Bom, como que eu poderia falar de outra maneira, senão na terra de Paulo Freire, Mas eu quero dizer que a elite que é responsável, culpada pela desigualdade neste país, Brasil, que condena gente como Chico a ser analfabeto até 19 anos de idade, esta elite nunca sentiu na carne, nos seus colégios dirigidos por padres e freiras, por sinal de uma igreja institucional que não diz nada à desigualdade que Chico lutou para combater e derrubar. Então, a motivação do Chico é a motivação de todos que lutam por uma sociedade mais igual. Eu sou Chico, tu és Chica, somos todos Chico. Toda vez que lutamos contra esta terrível desigualdade, seja nos seringais do Acre, seja neste Recife, Recifédia, como alguns dizem, nós somos Chico também, uma só. Nós somos Chicos que lutam também contra a opressão da cana-de-açúcar, né? Deixamos isso para outro programa. Alexandre, antes de passar para a pergunta, eu quero chamar o documentário Chico Mendes, Cartas da Floresta, que tem a direção de Dulce Queiroz Monteiro e imagens de Marcos Feijó, e foi uma realização da TV Câmara, porque nesse trecho que a gente separou do documentário, é justamente que a gente vai mostrar o que eram os empates, certo? Vamos lá ver. O empate, ele é uma ação, mas ele é fundamentalmente uma ação baseada no diálogo. Ele é uma ação por quê? Porque ele visa empatar, ou seja, impedir o desmatamento. A nossa luta, a nossa briga era mais na conversa, no diálogo, para poder convencer o caboclo que está derrubando a floresta completamente. Era um absurdo, era um crime, né? A gente estava acampado no Cachoeira para impedir, nesse caso não o desmatamento, mas a entrada do Darli. Os companheiros decidiram que o Darli tinha comprado, né, uma parte do seringal e ia entrar. Os companheiros lá dentro souberam que ele ia entrar e resolveram que ele não ia entrar. Aí nós fomos, no outro dia cedo, nós éramos 159 pessoas, homens, mulheres e crianças. E as mulheres, quando a gente foi saindo, as mulheres disseram assim: nós vamos na frente com as crianças porque a polícia não vai atirar nas mulheres e nas crianças.
Aí nós fomos, dá mais ou menos 1 hora de caminhada, né? Um monte de gente, então vai um pouco mais devagar e tal. Todo mundo tenso, porque ninguém sabia o que tinha lá, né? Aí quando a gente foi chegando próximo assim, aí os policiais fizeram uma formação em fila dupla, né? E a gente começou a ouvir aquele negócio de aquele negócio de botar bala na agulha, aquelas coisas assim, né? As professoras da escola com as crianças, e isso a gente não tinha combinado, não tinha se discutido na reunião, elas puxaram o hino nacional. Começaram a cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. A ideia era mostrar, nós somos brasileiros, né? Acho que foi isso que elas pensaram e por isso que elas puxaram. Só que o hino nacional é um dos símbolos pátrios, né? Então, os militares que estavam ali em formação, quando elas começaram a cantar o hino, o tenente imediatamente deu um comando, né? Todos os policiais que estavam com arma longa ficaram em posição de apresentar armas, né? E o tenente que estava com arma curta ficou em posição de continência, né? E ali, bom, e parados, né? Quando a gente viu isso, a gente cantou o hino nacional inteirinho, todas as estrofes, tudo, né? Com as crianças, todo mundo cantou o hino nacional todinho, né? Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Alexandre, ele foi um revolucionário, não é? Porque enfrentar a polícia colocando mães e crianças na frente, o que é que ele conseguiu com esses empates? Ele conquistou o quê com essa guerra sem armas? Não, então, boa noite, obrigado pelo convite, mas é um prazer estar aqui novamente na Opinião Pernambuco e poder discutir, através da TV pública, algo de interesse da nossa população, da nossa sociedade. Eu acho que é sempre bom fazer esse registro sobre o papel da TV universitária. Chico Mendes é um símbolo, né? É um símbolo de lutador que, como já foi dito, Padre Tiago coloca assim, todos nós somos Chico em defesa de um país mais justo, em defesa do direito dos povos, das populações tradicionais. Essa história dos empates, para mim, é uma das coisas mais simbólicas da doação dos sujeitos políticos, das comunidades tradicionais em defesa do bem da nação brasileira. Porque os empates eram um movimento que os próprios trabalhadores dos seringais, as comunidades tradicionais, iam para frente das máquinas, iam para frente das empresas lá que iam fazer os cortes das árvores, né? Então defendiam com o próprio corpo a mata em pé. Muito então acho que isso é uma coisa de uma força, porque são poucas as pessoas que têm essa coragem, que têm essa disposição. Então eu acho que o que Chico liderou na Amazônia é uma esperança e é vamos dizer assim, uma inspiração para tantos outros lutadores e lutadoras dos povos tradicionais, das comunidades indígenas que lutam pela demarcação dos seus territórios, que lutam pelo direito de viver na terra, né? Aos próprios trabalhadores rurais sem terra, que também bebem muito dessa luta dos povos da floresta amazônica para também se forjar na luta pelo direito à terra. Então, eu acho que o que Chico criou, para além dessa luta específica da Amazônia e dos seringueiros e seringueiras, eu acho que Chico lutou e criou uma oportunidade de que a sociedade brasileira, de que a população e os grupos mais vulneráveis, à margem dos processos de desenvolvimento, pudessem se sentir fortes e poder se rebelar, poder se colocar numa condição de sujeito político. Eu acho que isso é uma luz, sobretudo no momento que a gente vive hoje no Brasil, uma luz de esperança e de inspiração para nós, para aquilo que a gente defende. E eu acho que é uma coisa que é muito importante distinguir desse processo e que, para mim, ele é vigente ainda hoje, como você começou essa nossa conversa falando disso. A luta é muito permanente, ela é muito atual, porque, ao fundo,
foi criada uma ideia de que os ambientalistas ou as pessoas que defendem a floresta de pé é contra o desenvolvimento. E ninguém está falando que é contra o desenvolvimento. Mas nós não podemos ser a favor de um desenvolvimento que exclui, um desenvolvimento que retira e expropria a população dos seus territórios, que degrada o meio ambiente, que causa uma série de violências. O Brasil é considerado pelas Nações Unidas como o 9º país mais violento do mundo. De 85 para cá, desde que a CPT começou a fazer... Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra começou a fazer um mapa das violências no campo brasileiro. São mais de 46 chacinas, mais de 46 massacres e mais de 220 pessoas mortas, né, assassinadas. Então, eu acho que essa luta de Chico é uma luta que remete a gente necessariamente discutir esse tema da violência no campo e a defesa do conhecimento das populações tradicionais e dos seus territórios. Vou ter que fazer um intervalo. Vamos para o curto intervalo. Em pauta, os 30 anos sem Chico Mendes e o meio ambiente hoje. Voltamos já. O Opinião Pernambuco está de volta falando sobre 30 anos sem Chico Mendes e o meio ambiente hoje. Para participar desta conversa, convidamos Cláudio Ubiratã Gonçalves, professor de Geografia da UFPE, Padre Tiago Toube, missionário e agente da Comissão Pastoral da Terra, e Alexandre Bezerra, coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Vamos voltar falando agora de reforma agrária, porque eu acho que uma coisa interessante sobre Chico Mendes, quando eu fui estudar esse tema, claro que a gente sabe que Chico Mendes está ligado ao meio ambiente, isso é inegável. Mas ele tem também um trabalho muito voltado para a reforma agrária, e eu acho que isso é pouco falado, né? Tiago, Padre Tiago, no que é que a reforma agrária proposta pelo Chico Mendes, lá naquela época, era diferente da proposta agrária que o INCRA entregou lá para os seringueiros e os índios? Até tinha uma campanha da fraternidade da igreja aqui no Brasil que falava sobre terra de Deus, terra de irmãos, que é um constante, não é nem do tempo do Chico, nem do tempo de hoje, é sempre. E a vontade de acordar todo dia e fazer uma partilha da terra aqui no Brasil, seja na floresta, seja no agreste, seja na zona da mata, seja no sertão, mas uma partilha de terra. Porque Chico, que participava de comunidade eclesial de base, lá em Chapuri, no Acre, ele entendia bem que a Bíblia não fala nunca em dominar a terra, explorar a terra, até não existia mais nada. Falou em cuidar da terra, cuidar. Nada de uma visão fundamentalista, uma visão tão propagada esses dias pelas seitas, mas cuidar da terra. E Chico, na sua floresta, saindo de madrugada, voltando cansado, mas cuidando da terra, cuidando da terra. Eu vejo aqui em Pernambuco, as ilhas de Sirinhaém, 57 famílias cuidando do mangue, peixe, cuidando dos crustáceos. A usina Trapiche, manipulando o poder judiciário, não pela primeira vez, expulsa o povo. Hoje está livre esta usina para jogar vinhaça, para matar peixe, matar crustáceo, matar o mangue. E ainda fala que é amigo das crianças que foram expulsas para as favelas de Sirinhaém, etc. Então, a reforma agrária, gente, é o povo que faz.
É o povo que tem o espírito do Chico, que tem esse carinho para com a terra, este cuidado com a terra. Essa ideia de que a terra é do povo, não é de A, B ou C. Era um pouco isso que ele propunha. Sim. Quer complementar? Eu ia dizer simplesmente, a terra, por exemplo, aqui na Zona da Mata, pertence ao povo da Zona da Mata, não a umas famílias que secularmente dominavam esta terra para promover esta terrível desigualdade que se vê e se testemunha aqui na Zona da Mata, é aqui no Recife, que afinal é uma grande favela que, talvez descontando Casa Forte, talvez Boa Viagem sem aquele canal passando pelo meio, é uma grande favela, que não tem prefeito, que tem jeito, porque não tem reforma agrária neste país, que é uma das bases da desigualdade e a manutenção da desigualdade. Eu volto a dizer, só terminado, que quando Deus Pai, o Pachamama, Mãe, fez o céu e a terra, não deu título a ninguém. É para o bem de todos cuidar e não matar, como aqui na Zona da Mata fazem as usinas, que atrasaram o estado de Pernambuco durante 500 anos de escravatura e de latifúndio. Sim, Tiago, e é exatamente assim que Chico Mendes pensava, porque um dos biógrafos, vários, mas Carlos Walter Porto Gonçalves, que é um geógrafo também, viveu com Chico Mendes, com Osmarino, com esses que hoje são personagens, mas que estavam nessa luta e ainda estão por aí. Ele fala que Chico conseguia conciliar a ecologia, primeiro o socialismo, e a ecologia. E ele via meio de lado esses movimentos, então, no final dos anos 70, anos 80 aqui no Brasil, do feminismo, dos homossexuais, os ecologistas, etc. Ele ficava assim, meio de lado, mas incorporou nessa lógica, exatamente pensando a questão da reforma agrária, que para ele era muito mais do que terra. E aí a gente, na geografia, vai beber nessas fontes, que é o território. A floresta, a mata, com água, com a castanha, com a seringa, com todas as frutas, com tucum, com todos os seus cocos e riqueza. Então ele tinha uma visão dessas pessoas assim, os chucurus chamam de encantados, agora se encantou, mas eu acho que ele já era encantado, já era iluminado em vida, não é? Porque vê o caso dos empates, há relatos que ele mesmo relata que quando estava perto da estrada, aí a polícia chegava com os caminhões e colocava todo mundo facilmente, dispersava e aquele empate se desfazia. Mas quando o empate era mais distante das estradas, vimos aquela situação de cantar o hino nacional e com toda a sua força e veemência, o militar se desestruturar. Quer dizer, é um encontro de diferentes, de um rico aprendizado e o processo de convencimento, porque Chico era obstinado pela educação, por ele ter sido alfabetizado já com certa idade, ele chegava nos empates, porque parece que é um conflito de uma eminência de uma guerra armada, mas é um processo educativo, aonde o peão, que também era um migrante do Nordeste, estava ali derrubando a floresta a serviço do capitalista, que só via pasto e gado, não via gente, floresta, riqueza e natureza, para um processo de trabalho de convencimento. Para poder sobreviver também. Ele também fazia isso, ele era tão vítima quanto, Para garantir a sua vida. Então, essa era uma reforma agrária pensada para manutenção de um modo de vida, Alexandre? Exato. Não era apenas a luta por terra. E ele também foi político. Ele chegou a ser vereador de Chapuri, isso também é outra informação interessante. Foi torturado na época da ditadura, também outra coisa de Chico Mendes, que é pouco falada. E em 1985 aconteceu em Brasília o primeiro encontro nacional dos seringueiros, que também foi outra coisa. Ele conseguiu levar aquele povo lá da floresta para o centro do país, para a capital do país. E foi lá que surgiu as ideias das reservas extrativistas, que estão em vigor até hoje, Fala um pouco o que são as reservas extrativistas e como é que é produzido dentro dessas reservas, como é que as riquezas naturais são utilizadas. Então, eu acho que um elemento interessante para falar um pouco da história das RESEX
que são as reservas extrativistas, é a gente falar um pouco dessa ideia, desse momento histórico também, daí dos anos 50, 60, do qual era o grande projeto de desenvolvimento para o Brasil. Então, como já foi falado aqui também, você tinha uma grande leva de nordestinos que estavam sofrendo com a seca, e a grande estratégia do governo brasileiro era tirar o povo da seca, porque aqui não se poderia viver com dignidade, porque aqui não tinha água. Mas também tinha uma estratégia do Estado brasileiro que era de expandir a sua fronteira, a Amazônia adentro, vamos dizer assim. Então, é aí onde vai as grandes levas de pessoas da região nordeste do Brasil, não só para a região sudeste e sul do país, mas também para a região norte, que é exatamente para ocupar o espaço da floresta, de modo que, além de servir de mão de obra barata, que acho que é importante frisar, para os grandes empresários da seringa, da madeira, também servia como uma forma de dar um destino a essa população que era uma vergonha para o Estado brasileiro, que era o povo do semiárido brasileiro. Então, por isso que nós temos tanto vínculo identitário também com a região norte do Brasil, né? Como o Bira falou, a descendência de Chico vem daqui do Nordeste, vem do estado do Ceará. Então, em 85, quando o Chico vai... Acho que um elemento importante aí, antes de entrar nessa história de 85, é reconhecer que ele vai para a ONU aí nos anos 70, final dos anos 70, e faz um pronunciamento para as Nações Unidas, um pronunciamento que alerta a comunidade internacional sobre o tema da Amazônia, sobre o projeto amazônico de desenvolvimento que estava acontecendo com a Amazônia e o risco que isso colocava para a biodiversidade, para a riqueza da região amazônica. Tem um relato que é muito interessante que mostra que, depois disso, o próprio Banco Interamericano, que investia grandes volumes de recursos nesses programas, vem para a região do Acre, para a região amazônica e identifica essa violação de direitos e começa a cessear parte dos recursos que estavam sendo destinados. Ele consegue, né, trazer o pessoal do banco para cá para ver o que estava acontecendo. Então, essa voz, vamos dizer assim, é uma voz que consegue ser ouvida em um primeiro momento na nossa história brasileira, da voz do povo que pouco tinha esse espaço, né? Então, quando o Chico começa a ganhar também força nisso, consegue levar os seringueiros para Brasília e aí se constrói o primeiro conselho das reservas extrativistas, que é uma forma, dentro das unidades de conservação, que é uma legislação específica que estabelece as nossas florestas com várias tipificações, mas a Resex consegue assegurar o processo da floresta em pé, do extrativismo, que é a coleta da riqueza dessa floresta, sem precisar degradar ou colocar essa floresta ao chão. Vou chamar mais um trechinho do documentário, porque o trechinho vai mostrar justamente como é que está essa Resex hoje. A Resex Chico Mendes, né, que tem o nome dele, engloba inclusive Chapuri e tem 6 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Vamos chamar mais um trechinho. Houve, né, essa visão, né, do pequeno produtor também, né, de que criar boi era mais fácil, dava menos trabalho, né, e era um produto que tem maior liquidez no mercado. Então, um boi no pasto significa dinheiro no bolso. E o desafio nosso é controlar esse avanço, né, e fazer com que os proprietários rurais, os ocupantes das colocações na reserva extrativista, eles se mantenham dentro dos limites permitidos. A gente cria porque, assim, às vezes, quando a gente quer arrumar um dinheiro mais ligeiro, vendendo gado, a gente arruma mais rápido, né? Todo mundo cria, né? Realmente, o cara não encontrar um morador por aqui na reserva extrativista Chico Mendes que não cria gado. 200, 300, por enquanto tem que ter 400 cabeças. Eu crio gado para uma segurança de vida, né? Porque às vezes o cara está doente, não tem um dinheiro, vende um bezerro, uma vaca, se trata, compra um remédio. Sem o gado fica difícil de sobreviver, porque hoje é o único meio que a gente está tendo que está devendo um recurso mais, é o gado. É a falta de incentivo ao extrativismo, o preço da borracha, da castanha e outros produtos da floresta. Então, pela carência da região, pela pobreza da região, a única alternativa que eles se dizem que é viável é o gado. A consequência é horrível para todos, que é o fim, tem que parar. Esse entorno da reserva hoje aqui, praticamente não existe mais mata. Foi tudo devastado pelos pecuaristas do entorno.
E a consequência dele não terem mais mata para explorar a pastagem, formar a pastagem, eles estão querendo entrar na reserva, colocando pessoas de laranja, né? Se não tomar providências, daqui a pouco tempo na nossa reserva dá só a pastagem. Então, desde a época de Chico Mendes, essa questão da pastagem que a gente escuta hoje já era um problema para a Amazônia, desde aquele tempo, professor? Agora é importante contextualizar também, né? Porque o gado, para o camponês, para o agricultor familiar camponês, o gado é uma poupança. É uma reserva e assim, uma vaca, duas, não é? 3, temos que dimensionar a escala. Diferente de um grande latifundiário, quando cria 300, ele não vai dar nem nome aos bois, como se diz, ele tem cabeça de gado, né? O gado, as vacas, os bois do camponês é numa outra relação, né? Numa outra lógica. Então, isso também é importante dimensionar. E a Resex, né? Ela tem aí um sentido muito profundo. A gente tem aqui próximo de nós a Resex Acaú Goiana, não é? Que permite, de alguma forma, aquele pescador que também é agricultor, que tem a sua horticultura, resistindo na cana ali muito forte, muito presente, agora mais ainda, além da cana, as indústrias que estão se instalando ali, comprimindo ainda mais esses camponeses, né? Semana atrás, a gente estava na Resex Prainha do Canto Verde, no Ceará, né? Que também tem um problema muito forte do capital especulativo imobiliário, dos resorts, não é? Dos hotéis, da rede hoteleira multinacionalizada se instalando ali, isso fica no Ceará. Então veja vocês, não é? Que a Resex, a partir da luta de Chico Mendes, de todo o movimento dos anos 70, culminou em experiências espalhadas pelo país, que de forma milagrosa, porque sem apoio nenhum do Estado, né, Tiago? Contrariando, na verdade, o modelo de desenvolvimento do Estado. Né? Uma outra proposta de vida, de produção econômica, e estão ali. E aí, essa situação apresentada, realmente, né, tem essas variações. Né? Cínico é palavra pouca para o comportamento do governo, neste caso aqui. É um governo dominado pelas bancadas, incluindo a bancada do boi, financiando o povo para criar gado, mas não para zelar pela reserva. É estrangular, enforcar o agricultor. Como este governo faz aqui na Zona da Mata, dá 20 mil pau para o agricultor plantar cana, mas para produzir a lavoura branca e a janta que o agricultor planta, não dá. Acabar com a desigualdade aqui no Brasil, gente, vai demorar um pouco, mas temos que começar. Outro dia, numa entrevista, a pessoa perguntou: mas se aquele partido durante 14 anos não fez reforma agrária, quem é que vai fazer reforma agrária no Brasil? Eu disse: com licença, senhor, o senhor acha que um partido no poder por 14 anos vai acabar com 500 anos de latifúndio, 500 anos de escravatura? Nem Jesus Cristo andando nas águas fazia uma coisa assim. Então, gente, hoje eu vou terminar, claro, que como é necessário, quem está assistindo a este programa, de assumir: sou brasileiro, sou brasileira, eu vou morar num país de igualdade, de partilha, de solidariedade. Esta é a mensagem de Chico com a sua reforma agrária no meio do mato. E esta é a reforma agrária para o agreste, a Zona da Mata, o sertão, para o Brasil. Enquanto não tivermos isso, este Brasil que conhecemos de desigualdade continua, com narcotráfico, com assassinatos, mais do que em qualquer guerra. Aqui eu termino. Eu vou ter que interromper, desculpe. A gente volta em poucos minutos com a discussão sobre 30 anos sem Chico Mendes e o meio ambiente hoje.
Estamos de volta com nossa conversa sobre 30 anos sem Chico Mendes e o meio ambiente hoje, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Convidamos Cláudio Ubiratã Gonçalves, professor de Geografia da UFPE, Padre Tiago Toube, missionário e agente da Comissão Pastoral da Terra, e Alexandre Bezerra, coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Vamos voltar agora para o terceiro bloco e último. Alexandre, quando ele esteve nos Estados Unidos, que ele esteve na ONU, veio o pessoal do banco, foi aí, depois disso, depois que essa luta ganhou dimensão internacional, foi aí que ele assinou a sentença de morte dele? Esse é um desafio, né? Ele desafiou os poderosos, os latifundiários, mas ele desafiou sobretudo os grileiros de terras, né? Para quem não sabe exatamente essa expressão, grileiros de terras, na verdade era uma forma que os grandes empresários e interessados com as terras, nas terras de um modo geral, isso não só aconteceu na Amazônia, forjavam documentos para, como não existia um mapeamento geral do Brasil sobre os títulos de terra, pegavam esses documentos e diziam que eram donos das terras. Se até hoje, do que é público. Se apossar do que é público. Eu acho que ainda hoje isso existe. Essa foi uma sentença que Chico assumiu para ele, né? Porque desafiar, assim como desafiar até hoje, os grandes poderosos do latifúndio, porque desafiar os poderosos do latifúndio é desafiar os poderosos da política, é desafiar os poderosos da economia brasileira, do poder do capital brasileiro. Então, infelizmente, a gente teve o desfecho da vida de Chico, assim como a gente teve da irmã Dorothy também na Amazônia e de tantos outros que lutaram em defesa dos povos, dos territórios, da vida das pessoas que vivem nas florestas, que vivem em tantos outros lugares, lutando pelos seus lugares, por um lugar nesse país. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele deixou essa marca, né? Essa marca importante como uma inspiração para que nós pudéssemos estar aqui hoje conversando sobre isso. Pessoas que defendem o direito dos povos tradicionais, das comunidades indígenas, do direito à terra, do direito ao território. Eu acho que esse exemplo de vida que Chico nos deu na luta, desde essa dimensão mais específica para os seringueiros e seringueiras, como criando os sindicatos, um processo de organização social importante, foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que isso é um marco também interessante, importante. Chegou a fazer parte da direção da CUT nacional, quando também denunciava essa situação. Eu acho que isso mostra uma capacidade também de dizer que, além da luta que é preciso ser feita na perspectiva dos movimentos, a gente precisa também ocupar espaços estratégicos e continuar essa denúncia, né, sobre esse momento que a gente vive, que é também o momento que a gente vive hoje no Brasil, de tantas outras comunidades tradicionais que estão sendo criminalizadas, lideranças políticas estão sendo assassinadas, como eu já falei inicialmente, os números, e que a gente precisa dar um basta, né? Eu acho que esse momento político que a gente vive no Brasil é um momento que aflora de forma mais explícita esse país, que é um país que tem um mito do país pacífico. E aí eu quero convidar os telespectadores a acessarem um documento chamado Fim do Mito do Brasil Pacífico. Esse documento é um documento que foi publicado pelo PAD, que é o Processo de Articulação e Diálogo, uma rede que o Centro Sabiá faz parte, que a CPT faz parte, a Comissão Pastoral da Terra, e que desconstrói essa ideia de que nós somos muito pacíficos. Na verdade, o Brasil é um país violento, mas não é pela violência de quem luta por seus direitos, é da violência de quem nega os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Agora eu queria propor um desafio. Eu queria pegar 3 notícias da atualidade, vou dar uma notícia para cada um de vocês e queria saber, na visão de vocês, o que é que Chico Mendes diria se ele estivesse vivo diante dessas 3 notícias, certo? Vou começar aqui pelo professor. Em 2012 foi sancionado o novo Código Florestal Brasileiro. Chico Mendes, o que é que ele teria achado desse novo código?
professor Nossa. Biratã? Isso é bom, ele certamente ficaria estarrecido, né? Porque assim como o SNUC, que foi o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? O Carlos Walter comenta que foi a segunda morte de Chico Mendes, né? Aí seria uma terceira morte, porque é o processo liberal, né? Da economia liberal, como que escancarando, né, abrindo, vamos dizer assim, a natureza, transformando a natureza em cifras, né, numa commodities. A gente tem escutado muito agora essa discussão de pacto das commodities, né? A gente tinha o consenso de Washington, um pouco tempo atrás, agora temos aí o consenso das commodities. Com certeza Chico lutaria, que era o que ele sempre fez, o currículo dele é de luta, né? Assim como foi na criação do sindicato, o primeiro sindicato rural do Acre, né, em Brasileia, veja você, o nome é emblemático, né? E uma outra questão também fundamental nesse processo é que Chico primeiro precisou ser reconhecido fora, para depois ser reconhecido aqui dentro, né? Foi premiado em Nova York, foi premiado, como já foi mencionado, em Londres. Cidadão carioca do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, foi condecorado. Então ele percebeu exatamente, né, nos anos em 87, né? Veja que 88 contraditoriamente, né? É a nossa Constituinte. Exato. E aí o Chico é assassinado no ano da Constituinte. Quer dizer, parece que a história do Brasil, né? Você recebe uma Constituição cidadã, mas vai perder muitas lideranças nesse processo todo. Então, Chico, né, derramou seu sangue, é um mártir da luta, é um mártir da defesa do território, ou dos territórios, porque a gente tem ressex por todo o Brasil, não é? É um professor que nos ensina, não é? Com a sua forma de viver a natureza, de estar na floresta. Não é esse romantista, é uma pessoa prática de colocar comida, né? Garantir a comida para as famílias. Então, esse desafio, eu não sei se respondi, mas penso que seria sim, por esse caminho. Padre Tiago, em 2017, ano passado, né, foram registrados 2 recordes. O primeiro foi o ano mais violento no campo desde 2003. E o segundo, o número de famílias assentadas pelo INCRA foi 0, o que não ocorria desde 1995. Novamente, o que diria Chico Mendes, na sua opinião? Os que dizem que a reforma agrária é fora do tempo ou nem dá para fazer mais reforma agrária no Brasil, eu digo a este povo, sai do caminho, deixa a gente fazer. Este número aqui, gente, é de envergonhar. Toda noite a gente assiste pela televisão bomba explodindo em Cabul, pessoas morrendo em Afeganistão. Mas quando a gente vê os números mesmo, mais gente morre no Brasil por ano do que em Afeganistão. Se esta é a minha última fala, eu quero que um camponês venha me ajudar. Em 86, comandante Falcão do batalhão de choque disse: volte para a tua terra, padre gringo. Eu respondi: o senhor vai ter que falar com outra pessoa, porque quem me enviou aqui é lá de cima. Eu vim para participar da vida aqui. Enquanto o senhor comandante, como muitos brasileiros e brasileiras, são acidentes de geografia. Nascem no Brasil por acaso, não faz nem fede nem cheiro, não faz diferença nenhuma. Esse comandante Falcão virou para um marinho ao meu lado, um baixinho, já esfomeado no seio da mãe, e cresceu assim. Ele disse para Marinho: esta terra é propriedade privada, você tem que respeitar a propriedade privada.
E esta mensagem para nós todos hoje à noite. Marinho respondeu, mas, doutor Coroné, nós respeitamos a propriedade privada. Nós respeitamos tanto que decidimos pegar um pedaço para nós também. Gente, pega um pedaço do Brasil. Gente, cuida como Chico deste pedaço. Zela, gente, se hoje ouvirdes a voz de Deus, é a voz do excluído, daquele que foi relegado para a série, sei lá o quê, de marginalização, de escanteamento. Este é o Brasil que tem que assumir. O Brasil que nós queremos. O Brasil que temos não serve para o projeto de Deus, o reino de Deus. Nós temos outro projeto, que é o reino, a partilha, a solidariedade. Que esta celebração de Chico anime todos nós, Alexandre, Bira, Ana Clara, companheiros e companheiras, a assumir a nossa vocação de filho, filho de Deus, de irmão, irmã, na construção deste Brasil fraterno. Sim, eu vou parar agora. Alexandre, aí vou pegar o mesmo gancho que você deixou lá para mim no segundo bloco. Também ano passado foi sancionada a nova lei fundiária, que foi muito criticada justamente porque abriu brechas para conceder anistia, assim como o Código Florestal também concedeu, né? Que esse é o grande ponto que perdoava todo mundo. Exato. Concedeu anistia a grileiros que ocupam ilegalmente terras públicas e ficou conhecida justamente como Lei da Grilagem. Tanto é que ganhou esse nome, né? Se vivo, o que é que Chico Mendes diria dessa Lei da Grilagem, na sua opinião? Essa é Você desafiou a gente bem, né? Mas, certamente, a posição de Chico seria uma posição contrária, assim como vários movimentos e lideranças se posicionaram contrário à sanção dessa lei. Na verdade, o atual Congresso brasileiro se apoiou no contexto político de 2016 para cá para aprovar uma série de medidas, de leis e de decretos, inclusive presidenciais, que acabam e destroem um conjunto de valores e de conquistas da sociedade civil. Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo, né? Olhando um pouco para isso. Mas, certamente, a lei da grilagem, na verdade, ela é para referendar, e aí eu chamo a atenção a algo para o vídeo do início da nossa conversa, né? Que é o vídeo que falava dos empates, né? Quem foi que chegou com as armas na frente dos povos tradicionais? Foi o Exército, foi o Estado brasileiro. Nos parece, e a gente precisa fazer essa reflexão com a sociedade de um modo geral, que o Estado brasileiro está sempre em defesa dos grandes latifundiários, está sempre em defesa de um modelo de desenvolvimento que é um modelo excludente da sociedade, que é um modelo que não reconhece que a terra deve ser partilhada com o todo, deve ser partilhada para quem nela trabalha, para quem nela precisa. Esse é inclusive um lema, né, dos movimentos que lutam pela terra. A terra para quem nela trabalha, terra para quem nela produz, e não para quem dela simplesmente extrai riquezas e extrai lucros. Então, eu acho que essa seria uma posição de Chico, porque certamente essa é uma posição do conjunto dos movimentos que lutam em defesa dos direitos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. Agora a gente só tem 2 minutos, é pouquíssimo tempo, mas dá para rapidamente a gente ter uma ideia, na opinião de vocês, desses 30 anos para cá, sem Chico, né? Desde a partida de Chico, que foi brutalmente assassinado, isso eu gostaria de registrar. Tinha 2 guarda-costas, mas mesmo assim foi assassinado na hora que foi tomar banho, né? Dentro da sua própria casa, enfim. Como fazer de 30 anos para cá? A gente melhorou? A gente avançou alguma coisa, na opinião de vocês? Rapidamente, infelizmente, 2 minutinhos. O cacique Chicão dizia que contra o medo, em cima do medo, coragem, né? E Chico Mendes, ele tinha exatamente a coragem do coração de colocar, né, a sua vida a serviço dessa proposta, desse projeto, né? O legado dele fica porque não é apenas a Resex, o sindicato, um partido, uma memória, uma luta, né? O legado, na verdade, de Chico Mendes,
para além do Brasil, não é? É como uma proposta de humanidade, de modo de produção, de vida, né? A garantia contra agora o capitalismo verde, contra o agronegócio, que tenta transformar o bem, né? Os bens naturais em recursos para negociar em bolsas de valores. Eu acho que essa é a grande lição, não é? Que fica, né, de Chico Mendes. A gente tem meio minutinho. 30 anos atrás, eu estava com muito otimismo. De uns anos para cá, depois desse golpe, muito pessimismo. O que me anima em tudo isso é este povo do campo. E o fato que a criação começou num jardim, que é Éden, e vai terminar num jardim, a nova terra. É isso que nos dá ânimo, nos dá coragem e fé para continuar. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui à noite. Foi um prazer conversar sobre Chico Mendes, reviver um pouquinho dessa luta. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Este programa em breve estará disponível no YouTube da TVU Recife. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.